Na aula de criação de hoje, a gente vai fazer uma agenda semanal de bolso no Canva. A ideia é fazer no Canva porque é uma ferramenta gratuita que qualquer pessoa pode usar e é uma coisa que eu sempre falo, você pode sim começar a fazer os seus miolos no Canva, é um pouco mais chato, mas você consegue sim. E para facilitar, a ideia é fazer uma agenda não datada, porque a gente consegue fazer um layout simples que vai se repetir em todas as páginas sem precisar se preocupar com colocar datas. Você pode sim fazer datado se você quiser, mas você vai ter que colocar as datas manualmente, porque o Canva não tem essa possibilidade de colocar dados variáveis de forma automática. Para colocar os dados de forma automática, você precisaria necessariamente de um programa específico para isso que eu mostro dentro do meu curso completo e do mini curso de criação. Mas então, para facilitar e para quem quer começar já e tudo mais, a gente vai fazer não datado e a gente vai fazer dois modelos diferentes. Eu vou fazer uma versão um pouquinho mais clean, que é baseada num planner que eu fiz recentemente para uma cliente, e uma versão um pouquinho mais elaborada, mas não tão elaborada assim, mas que já fica legal também para você fazer, para poder vender para cliente e tudo mais. E os arquivos digitais vão ser disponibilizados para os membros do clube a partir do nível Long Stitch. Qual nível ganha o quê e com qual licença tá escrito aqui embaixo na descrição do vídeo, e aí você pode escolher qual que é o nível que você quer entrar para conseguir ganhar esses arquivos, isso assumindo, claro, que você já não seja membro do canal nem membro do clube exclusivo. Antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreva no canal e clica no sininho para você ser avisado quando tiver novos vídeos e novos posts, e me sigam também nas redes sociais para não perder nada do que acontece por aqui. E como eu acabei de falar, você pode se tornar membro do canal ou do clube exclusivo. A partir de R$8 você já tem acesso a conteúdos exclusivos, e a partir de R$15 você também começa a ter acesso a arquivos, inclusive esses aqui que a gente vai fazer hoje. Vamos lá, a minha ideia aqui é fazer uma agenda não datada de bolso, que é para fazer um brochurinha, certo? Que é aquela encadernação básica que a gente costuma fazer, porque é para ficar bem levinho, para levar na bolsa mesmo, essa aqui é a ideia. Os meus brochurinhas eu costumo fazer com tamanho final de 14.2 por 20.4, então o tamanho que eu vou abrir aqui no Canva, que é esse site gratuito que a gente vai usar, vai ser o dobro disso aí, né? Seria a folha aberta no caso. Então eu vou aqui em tamanho personalizado, mudo para centímetros, o meu já tá aqui, e seria esse tamanho aqui que o meu também já tá, que é 28.4 por 20.4, que é a folha aberta, ok? Então é isso que a gente está considerando aqui. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar as réguas aqui pra gente saber onde que vai vir o nosso layout, porque a gente precisa das margens brancas, né? Pra não ficar tudo muito colado, obviamente, no final da página. Eu vou trabalhar com uma margem aqui de 1,5. Eu vou usar as réguas aqui, se a sua não estiver aparecendo, é só você apertar Ctrl R no seu teclado que elas vão aparecer, e aí você vai puxar, segurar com o seu mouse e puxar. Aqui ela fica em 0, eu preciso que ela fique em 1,5, que é a margem que eu vou trabalhar. Então vou fazer a mesma coisa nos outros lados, vou fazer a margem central para separar uma metade da folha da outra, e que quando eu puxo ele automaticamente já me dá o centro da página, 14.2, e eu preciso fazer as margens do meio também, porque cada página individualmente tem a sua margem. Então, a partir do meio 14.2, eu também preciso de 1,5 para cada lado. Ok? Tenho as minhas margens aqui. Agora sim, eu vou trabalhar o layout. A minha ideia é fazer dois tipos de layout. Um pouco mais simples, mais clean, e um pouquinho mais trabalhado, mas não tão trabalhado assim. Então, eu peguei duas referências. Essa primeira é o mais clean de todos, que eu fiz um layout muito semelhante para um planner de uma cliente, só que a minha ideia é fazer tudo de um lado só. Aqui ele está dividido em dois, correto? Eu vou fazer tudo de um lado só, porque se você fizer dividido em dois, você vai ter muitas folhas. Você vai precisar de pelo menos 26 folhas de impressão, né, para dar 52 semanas, frente e verso. Só que 26 folhas para fazer um brochurinha, eu acho muito, tá? Eu acho que dificulta o acabamento, eu não acho uma boa opção. Então, eu vou fazer tudo numa folha só, né, cada semana numa folha só, porque aí, para ter 52 semanas, eu teria, na verdade, metade, correto? Metade do que eu tinha falado, né? Na outra, para fazer uma para cada uma semana em cada folha, eu precisaria de 26 folhas. Nesse caso aqui, eu precisaria de 13, correto? E que aí já entra na quantidade adequada de folhas para o brochurinha que eu acho. Então, eu vou trabalhar dessa forma, porque aí eu vou ter no máximo 13 folhas no meu brochurinho. No máximo não, né? Porque eu ainda vou fazer uma folha de rosto, né? Então, vai dar aí no máximo 15 folhas pro meu brochurinha, que é o que eu considero uma boa quantidade, ok? Então, primeiro esse layout, né, mais basiquinho, só com linha mesmo, o nome do mês aqui e tudo. E o segundo layout, aqui tem um pouquinho mais de coisa, aqui também tá dividido em duas, vou fazer tudo numa página só. Só que esse aqui já tem quadradinhos, tá vendo? Já é um layout, inclusive, coloridinho, que é o que eu tô pensando em fazer também. E já tem uma variação maior de fonte, né, já tem umas linhas aqui, ele é um pouquinho mais trabalhado, mas não é tão trabalhado assim também, ok? Então vai ser um clean intermediário, digamos assim.
tá? Então vou fazer essas duas versões, obviamente você faz da forma que você preferir. Vou começar colocando o título do mês, então vou aqui em texto inserir um título, vou achar uma fonte aqui mais clean, mais ligeiramente trabalhada do jeito que eu quero, assim. Fonte é um negócio que dá trabalho, vocês já sabem, tem que dar uma pesquisada. Eu já tinha até usado antes, eu acho que foi essa aqui que eu usei, eu comecei a fazer um layout antes, acho que foi essa aqui que eu usei, se eu não estou enganada. Cuidado para não deixar a fonte muito grande, né? Para não ficar um texto muito exagerado. Lembrando que isso aqui provavelmente vai ser mais ou menos o equivalente ao que a gente já usaria no Word, né? Tipo, tamanho 12 pontos, né? Que é o tamanho mais ou menos aí normal de se usar para texto, 10, 12. Então, cuidado também para não diminuir demais e nem deixar muito grande para não ficar um negócio exagerado. E, obviamente, você pode imprimir para testar. E vou mudar a cor. Vocês sabem também que eu não gosto de trabalhar com preto, que eu acho muito pesado. Então eu quero um tom de cinza. Eu acho que esse aqui tá bom. Eu não lembro exatamente se foi essa fonte que eu usei, não, pra falar toda a verdade. Assim, quando eu comecei a mexer com esse layout, acho que foi, mas eu vou tirar o bold. É, isso mesmo, porque eu achei o bold meio grosseiro. Aí eu gosto de uma fonte um pouquinho mais leve, assim, tá? Eu vou até deixar 12 aqui. E eu não vou botar o ano, né, porque é uma agenda não datada. E a minha ideia aqui é fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui só segunda, eu vou mudar a fonte. Eu não vou usar a mesma fonte para o título e para o nome do dia. É interessante você ter fontes diferentes para você criar uma hierarquia, tá? Vamos ver essa aqui. Eu acho que já fica bom, porque ela já fica uma fonte um pouquinho mais leve. Vou diminuir o tamanho dela. Tá vendo? Você cria uma certa hierarquia, porque essa fonte aqui ela é ligeiramente mais grossinha, ela é um pouquinho mais trabalhada, mesmo que seja um pouco discreto, né? Você consegue ver que existe, que essa aqui é mais importante, né? Ela é um pouquinho maior, ela é um pouquinho mais grossa, tá? Então, é isso que eu falo quando eu falo da hierarquia, para você usar coisas diferentes. Então, vou usar uma fonte mais assim, e como é uma agenda não datada, a minha ideia é fazer linhas para a pessoa preencher a data, certo? Então, criei uma linha aqui, vou mudar o estilo da linha, borda arredondada, eu quero a espessura da linha 1, porque eu quero ela bem fininha, e eu quero ela pontilhada, e vou mudar para o cinza também, mesmo cinza que eu já usei ali na outra, vou diminuir o tamanho, e a ideia é fazer aquele esquema basiquinho, né, Na verdade, eu acabei de ter outra ideia. Eu ia fazer aqui as 3 linhas, né, aqui para botar a data, mais aquelas 2 barras na diagonal. Eu vou fazer só as 2 barras na diagonal, eu vou fazer um pouquinho diferente, vocês vão ver já. Obviamente, aqui fica a critério de cada um, mas só para vocês terem uma ideia aí. Seria 2 barras assim, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um retângulo, esse retângulo de bordinha arredondada, esse aqui inclusive tá grande. Eu vou aqui em posição para diminuir o tamanho dele, tá? Porque ele tá meio grande demais e tá até difícil de trabalhar aqui. 1 por 2, só que aí ele sumiu. Aqui, ó. Vou fazer ele de um cinza bem mais clarinho. Acho que nem esse aqui que é o mais claro que ele tá aqui, eu quero clarear mais ainda, tá? Deixar ele tipo, bem clarinho mesmo. Assim, ó, tá vendo? F5, 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 se você quiser copiar aí. Tem tipo um gelo, assim, né? Vamos botar aqui junto com as linhas. Vou passar para trás, né? Porque ele tá na frente das linhas diagonais. E vou mudar aqui, porque tá muito arredondado. Eu não quero tão arredondado assim, tá? Então eu vou deixar ele só um pouquinho. Assim, ó. Tá vendo? Que eu acho que fica mais harmônico. Vou diminuir um pouquinho a altura dele, agrupar essas 2 linhas para eu conseguir centralizar isso melhor, tá vendo? Ó, porque aí ele me dá as linhas guias aqui e eu consigo centralizar bonitinho dentro do meu retângulo. Aí, tá vendo? Eu acho que talvez assim funcione melhor para colocar data para a pessoa escrever sem precisar ter a linha de baixo, só que eu vou aumentar um pouco a distância aqui entre essas diagonais ali, que eu tô achando que elas estão um pouco próximas. Eu vou fazer uma distância de 0,6, que é uma distância normal que eu costumo usar entre linhas, que eu acho que fica bom para escrita, tá? Entre 0,5 aí, ó. 0,6, eu vou botar 0,5, porque eu tô achando que vai ficar muito grande. E costuma ser uma distância boa entre linhas para a pessoa escrever, então eu acho que pode ser a mesma distância aqui, eu acho que funciona. Agrupei, centralizei, aí, beleza. Isso aqui também, vou agrupar tudo num grupo só, para ficar mais fácil de mexer, né? A ideia é deixar aqui do lado da segunda, só que eu vou diminuir, que eu tô achando que tá meio grande em relação ao nome, né? Segunda, diminuir um pouco, não precisa ficar tão grande, certo? Por enquanto, vou deixar assim, qualquer coisa eu altero depois. E aí eu vou separar, eu vou copiar isso aqui mais 5 vezes, né? Porque para fazer o restante dos dias da semana, então, vou separar isso aqui em 6 partes e a última vai ser separada em 2 para ficar sábado e domingo. Como que eu vou fazer isso de forma uniforme, né? Para todos eles ficarem com a mesma distância. Eu vou fazer aqui um retângulo, ocupando a página aqui, a parte que eu preciso ocupar da página. Ah, eu esqueci de fazer uma linha, né? Peraí, deixa eu só acrescentar isso aqui. E vai vir uma linha em cima aqui, né? Para fazer a divisão, igual tá nesse aqui, ó. Tá vendo? Tem uma linha fininha aqui, a ideia é essa também. Aí eu tenho que deixar a linha fina, né? Porque ela não está fina no presente momento. E só ajustar aqui a distância do texto para não ficar grudado na linha. Aí,
Peguei meu retângulo aqui, até o fim. Opa, mexi a guia, não era para ter mexido a guia. Olha só, de altura aqui eu tenho 16,4, né? Vamos arredondar isso aqui. E eu preciso dividir isso em 6 partes, correto? Que eu acabei de falar. Então, cada parte teria 4,1. Então, vamos lá. Vou fazer... Não precisava ter deletado o retângulo, né? Eu podia ter só mudado a medida dele para 4,1. Coloco aqui. E o próximo dia, então, ele tem que vir com essa distância. Eu fiz errado, né? Obviamente, eu tô vendo aqui que eu fiz a medida errada. Vamos lá. 16,4 dividido por 6, né? Eu botei ponto por dividido por 4, não é isso. Então, vai dar 2,7 aproximadamente, tá? Então, vamos ajustar aqui. 2,7 a altura. Agora sim. Vou copiar de novo. Vou agrupar isso aqui também para ficar mais fácil, tá? Olha só, na hora que eu copio para baixo, para ele ficar alinhadinho aqui, ele me dá uma distância de 1,8. Porque ele tá pegando o final do retângulo ali com o início da linha de cá. Então, eu vou usar essa medida aqui só para ficar mais fácil de copiar assim, ó. Tá vendo? Para baixo. Aí eu consigo usar a mesma medida, mas eu já sei que tá certinho com a medida aqui que eu quero, ok? Então aqui, ó, dividir em 6 partes. Aí, obviamente, eu preciso agora mudar os dias da semana. E aqui embaixo eu vou dividir em 2, que vai ser para sábado e domingo. Então esse aqui é um trabalho mais braçal. Eu só vou fazer isso aqui, vocês já entenderam a dinâmica do negócio, né? Agora é só realmente alterar os nomes. Ok, então fiz aqui a primeira parte, certo? O primeiro lado da folha. A minha dúvida é a seguinte: se eu realmente deixo aqui em cada dia os 3 espaços, né, tipo dia, mês e ano, ou se eu deixo só dia e mês, sabe? E talvez um espaço em cima para a pessoa preencher o ano, não sei. Eu vou fazer, acho que a segunda metade da folha aqui, desse jeito que eu tô falando, porque eu comparo os dois e vejo o que eu prefiro. Porque talvez não faz muito sentido você precisar preencher o ano todos os dias, sabe, assim... Aí talvez fique meio cheio demais, sabe? Então talvez só... E na verdade nem precisaria do mês também, né? Porque tá escrito janeiro aqui em cima. Então eu vou mudar isso. Eu vou... vamos lá, já vou fazer isso já pensando nisso aqui. Então talvez deixar espaço só pro dia. Talvez uma bolinha pra pessoa colocar o dia, igual eu já faço nas minhas agendas e planos não datados, eu já deixo uma bolinha. Talvez um espaço pra pessoa colocar o ano na parte de cima. Talvez seja interessante. Vamos tentar fazer isso? Vou fazer essa alteração aqui e a gente volta já pra ver como é que ficou. Agora rolou. Acho que agora tá bom, tá? Eu fiz as bolinhas aqui dos dias pra pessoa preencher e coloquei aqui em cima um espaço pro ano também. Olha só. Eu só escrevi ano, tá vendo? E botei um retângulo pra pessoa preencher, que eu acho que vai ficar bom, vai ficar clean, né? Então, teoricamente, o nosso layout clean tá finalizado. O que eu preciso fazer ainda? Na verdade, a base tá finalizada, né? Eu preciso copiar isso aqui e mudar de janeiro aqui para todos os outros meses. Então, aqui esse meu arquivo vai ter 12 páginas, né, que é cada uma para um mês diferente. Na hora que você for imprimir, você imprime com a quantidade de semanas, né, adequadas. Você pode, inclusive, já multiplicar aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou considerar 5 semanas para cada mês, porque eu tinha considerado 52 semanas, né, que eu tinha falado, mas aqui, como vai variar a semana de cada mês dependendo do ano, então, na verdade, você precisaria multiplicar aqui, né, 5 semanas para cada mês, por exemplo. Então, tem 12 meses aqui, eu teria 5 semanas. Então, na verdade, eu teria 60, né? Então, eu teria que multiplicar cada folha dessas aqui por 5 e eu vou fazer uma folha de rosto, né? Simplesmente agenda, né? Minha agenda, sei lá, essas coisas. E acho que é isso. E vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vou só fazer essa montagem aqui e eu mostro pra vocês e aí a gente passa pro próximo layout. Olha só, eu tive que fazer algumas alterações aqui. Primeiro de tudo, eu fiz aquela multiplicação, né? A gente vai passar em detalhes aqui, mas só para explicar de modo geral. Eu fiz aquela multiplicação das folhas, né? Para deixar 5 folhas aqui para cada... 5 semanas, né, para cada mês, ok? Então eu fui multiplicando aqui janeiro, aí depois passei para fevereiro e por aí vai. Mas vocês vão perceber aqui que eu dividi as folhas, né? Elas não estão mais em spread, uma do lado da outra. Por que eu fiz essa divisão? Porque eu lembrei que para a gente conseguir imprimir na forma de livreto, para ele ficar na ordem que ele precisa ficar, a gente precisa das folhas separadas para que na hora que mande imprimir a gente consiga mandar livreto. Porque normalmente quando eu faço no InDesign, eu coloco a medida da página final, né, 14.2 por 20.4, e ele coloca a visualização lado a lado, né? Porém, o arquivo está separado, que é o que a gente precisa fazer aqui no Canva para que a gente consiga realmente fazer a encadernação da forma correta, com o posicionamento correto, né, que são as folhas na ordem correta de impressão. Então, eu fiz essa separação, tá? Eu refiz o arquivo e copiei de um para o outro, né, de um arquivo para o outro, fazendo já no meu tamanho final de 14.2 por 20.4, com uma margem de 1,5 para cada lado, ok? Então, ele tem que ser feito dessa forma para a gente conseguir fazer o impulsionamento, tá? Então, por isso que eu fiz essa divisão aqui. Já façam isso desde o princípio para vocês não precisarem corrigir igual eu tive que fazer. Então, fiz uma pequena capa, né, assim, bem simplesinho.
sem ano nem nada do tipo, já que é não datado. Fiz uma página vazia, né, assim, o verso dessa folha aqui, ela vai ser vazia, e aí já entra aqui em dados pessoais, também fiz bem simplesinho, tá? Aqui nada muito elaborado, só os dados pessoais normais, usando a mesma identidade aqui de quadradinhos, né, para preencher. Coloquei nome, endereço, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail, telefone, redes sociais, mais para preencher esse espaço que ficou vazio aqui, porque tinha o em caso de emergência aqui embaixo, que não preencheu a folha, o restante da folha, né? Mas aí fica a critério de cada um, quais dados vocês acham relevante colocar e tudo mais, ok? Então, nome, telefone, medicamentos, tipo sanguíneo, alergias, convênio médico, telefone e doenças pré-existentes, ok? Uma página só de dados aqui e já entra nas semanas normalmente. E igual eu falei, eu coloquei aqui 5 semanas para cada mês, ok? Então, depois que eu fiz a multiplicação de todos os meses, mudei aqui, cheguei até dezembro lá no final. Aí na última folha, também para fechar a paginação, eu coloquei a minha logo aqui embaixo. Lembrando que para sua paginação dar certo, ou seja, para na hora que você for mandar imprimir em livreto, ele não der problema de ordem de página, você precisa necessariamente que a quantidade de páginas que você tenha seja divisível por 4, ok? Então eu tenho aqui 64, que é divisível por 4, vão me dar 16 folhas de impressão, ok? Então meu brochurinha vai ter 16 folhas, que é o ideal aí que eu considero para fazer esse tipo de encadernação. Então tem sempre que ser divisível por 4, senão o impulsionamento não fecha corretamente. Aí depois que você fez isso, você vai aqui em compartilhar, baixar, muda aqui para PDF, para impressão e manda baixar. E na hora que você abrir o arquivo, ele vai ficar desse jeito, né? Exatamente do jeito que a gente fez, uma página depois da outra e tudo mais. E como é que você faz para imprimir isso aqui na ordem correta de impressão? Como é um bloquinho só, né? Não são mais bloquinhos, não é um posicionamento complicado, é muito simples, você vai simplesmente mandar imprimir, e aqui nas configurações da sua impressora, isso aqui pode variar um pouquinho de impressora para impressora, mas acho que o base aqui fica igual, tá? Você vai selecionar aqui livreto, e pronto, é só mandar imprimir, ele vai ficar bonitinho da forma, na ordem que você precisa para fazer a encadernação. Isso aqui só funciona para essa encadernação que é mais simples, que é um bloquinho só, que não tem nada muito elaborado. Encadernações mais elaboradas, agendas mais completas, planos, etc., você não consegue fazer usando esse livreto aqui, que ele costuma dar pau, ele tem uma limitação aí, não funciona muito bem, e aí você precisa de programas específicos de impulsionamento. Mas no caso dessa aqui, que é um caderninho só, funciona direitinho, é só você mandar imprimir e aí você vai ter a sua agenda na ordem correta para fazer a encadernação brochurinha. Feito isso, eu vou passar então para o próximo layout, que é o layout um pouquinho mais elaborado, mas também não tão elaborado. Eu vou usar a mesma base dessa agenda aqui. Eu vou ter que fazer de novo do zero, porque vai ser mais fácil, né? Eu fazer uma página aqui, a página da semana, e multiplicar, né? E trocar só o nome do mês, igual eu fiz nesse aqui. Mas a ideia é a mesma, tá? Eu só vou mudar, vou fazer um pouquinho mais bonitinho, né? Tipo esse modelo que eu já tinha mostrado para vocês. Coloridinho, não sei que cor ainda que eu vou escolher. Vou trabalhar talvez com uma fonte cursiva, igual tem esse aqui, e vou pensar ainda como é que eu vou fazer. Aí eu mostro aqui pra vocês o resultado final, pra gente não perder muito tempo nessa parte do desenvolvimento. Porém, vocês entenderam o processo, né? O importante é entender toda essa base, e aí a parte de layout mesmo, vocês trabalham da forma como vocês quiserem, tá? Vou pensar então na cor, questão de fonte, vou fazer mais assim, tá vendo? Com esses quadradinhos coloridinhos, e vou elaborar aqui então, e a gente vê o resultado final daqui a pouco. Olha só, fiz meu segundo layout aqui, eu já trabalhei com cores, eu peguei um verde meio limão, porque eu achei que ficou bonito, e eu fiz uma mistura também, uma mescla com fonte cursiva, ok? Eu mudei a fonte base aqui também, eu não usei a mesma fonte, e eu botei também uma fonte cursiva no verde, e trabalhei aqui tons de verde, na verdade. Aqui o princípio é o mesmo, tá? A mesma base aqui, uma folha lisa também, mesma coisa. Aqui
eu mudei as cores, eu fiz uma mescla de fontes no título, eu não usei só o título cursivo, eu achei que ficou mais interessante fazer essa mescla, eu acho que fica mais legal. E aqui, para trabalhar as semanas, eu também mudei um pouquinho, né? Eu botei uma caixa de texto aqui, onde para fazer o texto efetivamente, né? E coloquei só um tracinho onde era o dia e o ano, então mudou um pouquinho em relação ao outro layout. E trabalhei com esse verde-limão nos títulos e um verde mais claro nas caixas. E aí, para cada mês, eu mudei também a tonalidade de verde, para ficar um pouco mais distintivo, sabe? Um mês do outro. Então, eu trabalhei com esses dois tons. Esse aqui mais voltado para o verde-limão, esse aqui um pouco mais voltado para o verde-bandeira, ok? E aí, eu fui fazendo essa mescla, né? Eu fui mudando essa alternância entre um mês verde-limão e um mês verde-bandeira, ok? Então foi mais ou menos isso, uma mudança simples de layout, mas que já dá outra cara pro layout. E fiz a mesma coisa até o final, copiando, né, 5 semanas para cada mês. No final também mudei a cor da minha logo aqui para ficar no mesmo tom de verde-limão do restante. E eu continuo tendo 64 páginas, né, porque isso aqui não alterou. Eu realmente só mexi no layout. E aí o design ficou dessa forma, né? O design fica do mesmo jeito, você exporta da mesma forma o PDF para impressão e manda imprimir no modo de livreto para ele sair na ordem certinha que você precisa, ok? Então esses foram os dois layouts que a gente fez. E a minha ideia é usar esses layouts para fazer realmente as agendas brochurinhas, que provavelmente vai ser o próximo vídeo, ou se não for o próximo, o depois dele. Chegamos ao fim de mais uma aula de criação, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar comigo nas redes sociais os layouts que vocês fizerem. Claro, dando o seu toque aí, pessoal, para não ficar exatamente igual o meu, né? Para ficar com a sua cara, do jeito que você gosta e tudo mais. E eu vou fazer o projeto físico ainda dessa agenda aqui, só não sei exatamente quando, porque eu estou saindo de férias, mas daqui a pouco eu vou fazer sim um vídeo específico desse projeto. E se você é aluno do curso completo, do mini curso de criação, ou é membro do canal e do clube a partir do nível Moleskine, vocês podem participar do desafio de criatividade do mês, que é exatamente para fazer esses modelos de vocês de agenda com a cara de vocês e participar do desafio, ganhar prêmios e tudo mais. Mas por hoje é só, eu espero vocês no próximo vídeo.